Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual, estamos de volta. Mais uma vez, lembrando que o nosso país está vivendo uma situação de encruzilhada, representada por essa questão da vacinação, da destruição do Estado, do preço dos combustíveis e várias questões que nos inspiraram a trazer hoje a Cláudia Lemos, que é presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Chamou muito a nossa atenção, eu pessoalmente nem sabia que existia essa associação, mas ela é fundamental para que a gente entenda a angústia que os servidores públicos e todos que trabalham diretamente com o Estado, né, estão sofrendo agora nesse momento. E a gente dá boas-vindas para a Cláudia, foi a Marina que a convidou, teve a ideia dessa pauta. E vamos, então, fazer uma abordagem geral. Eu estava conversando antes com o Randolph e ele estava, primeiramente, querendo mais informações, que não é uma instituição antiga, né? A ABC Pública, que é o nome de guerra, vamos dizer assim, da associação que a Cláudia preside. Então, sem mais delongas, vou dar boas-vindas para ela e pedir que a Marina faça a primeira pergunta. Tá legal, Marina? Então, acho que você poderia começar fazendo um parâmetro desde que você entrou, né, para o serviço público até hoje. Como é que está a comunicação pública? Todo mundo que acompanhou o setor público brasileiro, né, depois da Constituição de 88, viu um grande crescimento, uma mudança no enfoque de muitas coisas, entre elas a comunicação. E a própria adoção desse conceito de comunicação pública, que dá nome para a nossa associação, é resultado desse movimento aí, né? O que aconteceu? A partir de 88, vários órgãos públicos começaram a trazer, principalmente jornalistas, mas também outros profissionais de comunicação, para melhorar seu relacionamento com o público e com a imprensa em especial. Teve uma espécie de uma guinada, né? Assim, aquela maneira de fazer comunicação, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa anterior, que muitas vezes a gente criticava, né, e muitos jornalistas criticavam com muita razão, que era mais esconder do que facilitar o acesso. Os profissionais que chegaram começaram a querer trabalhar de outro jeito, querer se diferenciar da comunicação de governo que era feita antes. Até a adoção desse nome comunicação pública tem a ver com isso, né? O que a gente quer fazer é uma comunicação que esteja a serviço do público, que esteja a serviço do cidadão. A gente está aqui não é para defender a imagem do dirigente de plantão, a gente está aqui para fazer com que as instituições sejam mais transparentes, elas ampliem o acesso aos seus serviços. É para isso que a gente quer estar aqui. Isso que é um pouco a ideia de comunicação pública, que foi um conceito que veio de outros países até e foi trazido para o Brasil, começou a ser discutido aqui por servidores públicos trabalhando na área de comunicação e que também eram pesquisadores, ou que também foram ficando pesquisadores, né? Isso cresceu muito nos últimos anos. Cresceu muito nos penúltimos anos, porque nos últimos anos a gente está começando a encolher, né? Como todo o Estado brasileiro, na verdade. E mesmo essa concepção está sendo questionada. Mas eu também não quero ficar falando demais, não, é melhor ir me perguntando. Mas, assim, um pouco a história nossa é essa, da ABC Pública, né? São servidores públicos da área de comunicação, na sua maioria jornalistas, mas também publicitários, relações públicas, que saíram da iniciativa privada, saíram da imprensa para trabalhar no setor público ao longo das últimas 2 décadas, 3 décadas. Eu tenho quase 30 anos que eu trabalho com essa porcaria de setor público e comunicação, né? E foram querendo se reunir, já faziam isso setorialmente, então tem organizações, por exemplo, na área da justiça, de comunicação e de justiça, e pensaram que fazer uma associação nos ajudaria a ser mais fortes, né? A melhorar a nossa atuação como profissionais nesse setor. Poderia ser um ponto de apoio para a gente. Agora, qualquer pessoa ligada a jornalismo pode se associar, mesmo não sendo um servidor público, não é isso? Sim, qualquer pessoa que tem interesse nessa área, né? A gente tem estudantes, a gente tem professores,
E a gente tem profissionais tanto que estão no serviço público como que estão na imprensa, por exemplo. E quando a gente fala no serviço público também, a gente tem muitos servidores de carreira, né, que fizeram concurso, mas a gente também tem pessoas que estão em cargos comissionados, né, em muitos lugares nunca houve concurso para essa área de comunicação, e a gente também tem colegas que trabalham como terceirizados, né, no setor público, que é um contingente cada vez maior, né, à medida que você faz menos concursos, e que, aliás, há alguns anos já o último decreto do governo sobre isso, inverteu uma linha que era a anterior, que era sempre que for possível vamos fazer concurso. Agora não. Sempre que for possível você tem que contratar serviço terceirizado e não mais fazer concurso. Então nós temos muitos colegas profissionais de comunicação trabalhando no setor público que são terceirizados, né? Que são contratados por contrato de terceirização. Eles falam tanto em meritocracia, né, Cláudia? O principal mérito é passar no concurso, né? E evita, inclusive, o clientelismo, esse tipo de coisa, né? Mas, com certeza. Mas Randolfo... Uma outra coisa também. Posso falar? Pode. É uma coisa, a gente lutou durante muitos anos para ter concurso na área de comunicação, porque o que a gente via demais, e ainda vê em muitos lugares, é o seguinte: muda o governante, muda o ministro, muda o prefeito, muda o governador, muda o presidente, troca toda a equipe de comunicação. Quem chega não encontra nada. Então você tem uma visão que é uma visão muito pouco institucional e muito pouco perene. E isso, assim, para quem gosta de falar de eficiência, é completamente não eficiente, né? Você tem que começar do zero a cada 2 anos, a cada 4 anos. Então, durante muitos anos, a gente defendeu o concurso público, continua defendendo, com esse argumento. Assim, olha, a gente quer uma comunicação que não é a comunicação do presidente do tribunal ou do prefeito, é a comunicação da prefeitura, é a comunicação do tribunal, é a comunicação da Câmara, falando com o cidadão. E isso não pode demitir todo mundo a cada 2 ou 4 anos e começar do zero. Você tem que ter um trabalho de Estado, né? Uma coisa permanente, política de longo prazo. Senão o custo é muito alto, né? De ter que ficar reinventando a roda todo dia. Isso nos traz aí a questão da reforma administrativa, né? Que está no momento crucial e parece que é a prioridade do novo presidente da Câmara. Mas, Randolfo, você quer perguntar, Randolfo? Não, é só fazer um levantamento histórico. Cláudia, eu trabalho em jornalismo antes, durante e depois da ditadura. E comunicação pública foi sempre um problema para a imprensa. Existia a Agência Nacional, que é hoje a EBC, que era muito mais aberta, muito mais dinâmica em termos de informação. Hoje nós temos uma EBC que está no meio da privatização. Lá no começo dos anos 90, num congresso lá em Brasília, nós fomos representando o Sindicato do Rio de Janeiro, dos jornais do Rio de Janeiro, para discutir esse assunto. E a comunicação pública entrou em pauta. A PENAGE, inclusive, nós apresentamos uma proposta, se criasse um organismo, uma entidade, que realmente debatesse, isso lá no começo dos anos 90, debatesse a questão da comunicação pública. Teve uma coleguinha de uma área de comunicação pública defendendo oficialização do OFF, que é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Um órgão público queria mandar uma informação para o mercado, escolher o jornal, o órgão de mídia necessário para implantar aquela notícia. Isso foi absurdo. E realmente a PENAGE, inclusive na época, se discutiu bastante. Eu fui bombardeado por essa tipo de opinião. Então, eu queria saber de você o seguinte: na minha avaliação, comunicação pública ela é muito diferente nos 3 poderes. No executivo é um desastre total. Porque no legislativo a gente vê a agência Câmara, que realmente trabalha muito bem. Ela não é partidária, ela é noticiosa. E a mesma coisa acontece na agência Senado. Mas no executivo, me perdoe agora, o novo presidente da Câmara tentou fazer um afastamento da imprensa do lugar mais próximo da notícia. Queria saber de você, como é que você avalia essa questão atual da comunicação pública? A comunicação pública, para mim, é que vai do Globo do Estado de São Paulo a um jornal lá do interior do Ceará. Eu acho que a gente andou muito, mas, assim, como a gente tem descoberto, né, a gente não anda só para frente, né? A gente, às vezes, anda para trás também, né? Faz umas rodas. Eu lembro quando a gente
discutiu a implantação da TV Justiça, não sei se vocês lembram disso, vocês acompanharam, e a TV Justiça foi criticada, como também a TV Senado, na época que ela foi implantada, né? Até mesmo foi criticada por motivos diferentes. Tinha gente que dizia assim, é um desperdício de dinheiro, vai virar propaganda, mas tinha às vezes também uma reação bem corporativa, sabe? Assim, como assim? Então o próprio Senado vai ter sua TV? Isso não faz sentido, é a imprensa sozinha que tem que fazer a cobertura, né? E quando teve a TV Justiça foi parecido. Teve reação de gente que falava assim, mas como assim? Tanto teve reação da parte do judiciário, que achava que era um absurdo você botar no ar aquilo, como teve reação da imprensa, falando assim, estão invadindo a nossa praia, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa comparando a comunicação da Justiça do Brasil com a dos Estados Unidos, isso foi no início dos anos 2000, já tem muito tempo, e a TV Justiça tinha acabado de ser criada, e os americanos achavam muito estranho a gente ter essas coisas aqui no Brasil de assessoria de imprensa. Eles falavam, não, mas aqui a gente faz assim, o papel da assessoria de imprensa naquele tempo, né, 20 anos atrás, é facilitar o acesso, a gente dá os documentos, e o jornalista escreve. Eu não posso escrever uma matéria, eu não posso fazer uma notícia, esse é o trabalho da imprensa, a imprensa é independente, seria invasivo. Aqui no Brasil, a gente que é jornalista e foi trabalhar no serviço público, pretendeu, em parte, substituir isso, né, e fazer... Falando bonito, a gente fala assim, não, a gente tem o dever de traduzir, por exemplo, o juridiquês para o público, né? E isso vai facilitar o acesso. Ou na Câmara dos Deputados a gente fala assim, não, a imprensa só dá cobertura para o plenário, para 1 ou 2 grandes temas, porque tem pouco recurso, pouco tempo, pouco espaço. A gente tem a obrigação de fazer o que a agência Câmara faz, escrever sobre todas as comissões, sobre todos os projetos, ou quase todos, né, porque são muitos, para estar disponível, para as pessoas terem acesso a isso. Eu acho que isso era um belo propósito e a gente conseguiu andar muito nisso, sabe, Randolfo? Acho que isso, de fato, ampliou a transparência. Mas acho também que a gente, jornalista que foi parar no serviço público, né, às vezes é um pouco pretencioso. Né? Acho que às vezes, com essa história de meritocracia, sabe, Rogério? A gente fez um concurso... porque a gente fez um concurso, a gente é defensor do cidadão e a gente sabe o que deve ser feito e a gente está fazendo o que é certo. Acho que às vezes a gente é bem pretencioso, para falar a verdade, não é pouco não. E a gente acha que a gente pode substituir o trabalho da sociedade civil, estando no Estado. Né? Às vezes com a melhor das boas intenções, sabe? Às vezes não é para alisar a imagem do chefe, não é nada disso não. Às vezes a gente comete esse erro, a gente quer substituir, acho que isso é pretensão e tem efeitos ruins. Mas o que eu vejo hoje? Eu vejo ao mesmo tempo esse erro sendo cometido pelos profissionais de comunicação no serviço público, ainda que bem intencionados, e que tem a ver com uma miopia corporativa, né? Sim, bem corporativa às vezes, e ao mesmo tempo um desmonte, que acompanha esse movimento de desmonte do Estado, quer dizer assim, não, tudo que é público é ruim, né? Nada disso presta, vamos enxugar, vamos fazer um Estado por mínimo e é o privado que domina. E ainda tem uma outra coisa, que é mais antiga ainda, que é assim, aparelhar mesmo, né? Naquele sentido que assim, não, a gente vai fazer uma comunicação que é o contrário da comunicação pública que a gente defendeu nos últimos 30 anos, depois de 1988. Né? É uma comunicação de governo no sentido de propaganda mesmo, né? Na Câmara, Randolfo, é mais difícil fazer isso, sabe por quê? Porque tem 513 deputados. E um vigia o outro. E essa vigilância, para nós, é muito saudável. Um vigia o outro. Então, se a gente publica uma notícia, a gente faz planilha lá na Secretaria de Comunicação da Câmara para ver proporcionalidade partidária, sabe? Para a gente ver se não está convidando mais de um partido ou de outro nos programas. Então, assim, se o partido tal tem 10, ele tem que proporcionalmente estar sendo convidado para os programas de entrevistas ou ter os projetos publicados. A gente fez isso o tempo todo, porque a gente acredita nisso, não é que a gente tem que ser equilibrado, e equilibrado não é ser neutro, mas é dar voz a todos os partidos, mas também porque os partidos estão vigiando. E aí sempre um acha que o outro está sendo beneficiado, sabe? Assim, não, esse está muito para um lado, para o outro, a gente tem que mostrar lá o tempo todo. E isso nos protege, isso para nós, né, assim, jornalistas no serviço público, é excelente. Porque toda vez que alguém quer puxar a cordinha para um lado, né, algum chefe, né, assim, presidente, sei lá,
hipoteticamente, tem alguém vigilante para poder manter essa coisa equilibrada. Então, assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo um cenário preocupante, apesar da gente ter avançado muito em transparência, apesar de ter um monte de gente trabalhando, tentando melhorar o acesso, tudo isso, a gente está meio que andando para trás em muitos lugares, em muitos pontos. A gente está encolhendo, é ruim, apesar de que eu acho que em alguns lugares a gente até inchou, sabe? Vamos dar a mão palmatória, né? É verdade. E a gente poderia pensar melhor se está sendo útil ou não está sendo útil determinado serviço, mas a gente está encolhendo do pior jeito. E acho que a gente viu na pandemia agora o tanto que essa coisa de notícia falsa, né, de desinformação, que é o termo que eu acho mais correto, é perigosíssimo, perigosíssimo, e mata, né? A gente está vendo na questão da vacina, da prevenção aí na pandemia, do isolamento, como que a comunicação das autoridades tem um efeito terrível, né? Terrível, de confusão e de desinformação. Então, para falar a verdade, eu estou bem preocupada. Nós estamos, né, preocupados com o futuro. Cláudia, fala um pouquinho da agenda também. Nós somos uma associação recente, pequena, né, que funciona na base do trabalho voluntário. Então, a gente está crescendo aos pouquinhos, mas temos bons planos para esse ano. A gente está preparando, a gente já tem um site, abcpublica.org.br, falar 2 vezes para todo mundo ir lá, porque uma das coisas bem legais que a gente tem nesse site é uma biblioteca digital de comunicação pública. A gente já tem lá mais de 300 títulos que são estudos, são teses, dissertações, monografias, artigos científicos, mas também manuais, legislação sobre esse setor. E isso é uma boa referência, né, para quem trabalha nessa área e precisa e quer ver, pesquisar, consultar outros trabalhos. Uma das coisas da nossa agenda para esse ano, a gente vai lançar um site novo no final de abril, e entre os recursos desse site novo, a gente vai ter um mapa da regulamentação. A gente está fazendo um levantamento de onde que tem regulamentação de comunicação pública no Brasil, e isso vai estar disponível nesse novo site. A gente até convida todo mundo a colaborar nesse levantamento. Por que isso é importante? Porque regulamentar significa você formalizar proteções à atividade de comunicação pública, né? Você dizer, afinal de contas, o que é permitido, o que é comunicação pública e resguardar essa atividade de desvios, né, que não sejam republicanos, né, que sejam desvios que acabam instrumentalizando a comunicação de uma instituição, partidarizando, usando em benefício da autoridade, né, personalizando. Esse tipo de regulamentação nos ajuda muito. Então, a gente tem, por exemplo, manuais de mídias sociais, a gente tem regulamentação de um conselho de comunicação consultivo que foi criado na Câmara. A gente tem muitas políticas de comunicação de órgãos diversos que são boas referências para o trabalho. Isso é uma coisa que está na nossa agenda esse ano, é o lançamento previsto para abril. Já tem alguns itens lá no site, mas a gente vai ter bem mais. A gente também trabalha muito com capacitação, sabe? A gente tem um curso de aperfeiçoamento em parceria com a Berge, lá de São Paulo. A gente teve uma primeira turma em 2019/2020, foi bem legal, e a gente está com as inscrições abertas para o novo curso, que começa agora em maio. Está lá no nosso site também, é um programa que tem aulas aos sábados, pela internet dessa vez, né? A pandemia trouxe isso, e ajuda a qualificar os colegas em planejamento, mídias digitais, muitos temas. Mas esse é um curso fechado, né? E é pago, inclusive. Então, a gente também tem atividades que são abertas. São treinamentos que a gente faz pela internet e que temos uma agenda que está sendo preparada para ser ao longo do ano, né? A gente faz essas lives, esses seminários, etc. O que mais que eu estou esquecendo, Marina? Marina está ajudando a gente a formar o núcleo do Rio de Janeiro. Ela também pode falar aí das nossas previsões e programações para esse ano. Alguma coisa... Vocês fizeram um glossário também, né? O glossário é bem legal. A gente tem um glossário publicado, pode ser baixado gratuitamente lá no abcpublica.org.br. Ele tem termos usados na nossa área e essa compilação também é uma forma de fazer avançar o conhecimento, né? Está lá para as pessoas consultarem. Deixa eu só aproveitar para não perder o gancho aí da questão da comunicação pública.
os frequentadores de botequim em geral, eles têm aquela cultura de botequim, né? Então, a palavra que mais vem é o fake news. Então, como é que a comunicação pública pode contribuir para evitar, pelo menos diminuir, né, a propagação de fake news? Porque eu acho que o cidadão comum pensa, nessa hora ele recorre às grandes redes, né? Vai ouvir na Globo, vai ouvir na Bandeirantes, porque acha que é ela que não propaga fake news. E como é que a comunicação pública pode... Qual o papel da comunicação pública nisso aí? Para a gente é um desafio enorme, né? Porque se fosse lá ver na Rede Globo, ainda estava até bom, eu vou te falar. O pior é que as pessoas estão vendo no WhatsApp, né? E no WhatsApp o que a gente sabe que tem é esse monte de desinformação propagada propositalmente, né, em redes que foram criadas para isso, né? O que a gente tenta fazer? A gente fica correndo atrás do prejuízo muitas vezes, né? A gente tem lá os sites das instituições, a gente tem atendimento à imprensa que a gente tem a obrigação de fazer, a gente tem a obrigação de dar a informação correta, mas o que a gente percebe é que, por um lado, a gente ainda é muito lento, a gente ainda fala muito difícil e fala para poucos, né? A gente tem as pesquisas que a gente tem mostrando quem se interessa por política ou por comunicação científica não são tantas pessoas assim. A maioria das pessoas pega essa informação de outras fontes, apesar de que, ano passado, as pesquisas mostram, os sites todos do setor público, como também os de jornais, né, tiveram um aumento de procura. As pessoas foram atrás da fonte primária lá para tentar ver qual que era a informação de verdade. E a gente tem a obrigação de fornecer. Mas a gente também fica tentando outras coisas, né? Então, por exemplo, lá a Câmara dos Deputados onde eu trabalho, agora tem canal no Telegram, tem um serviço de checagem, as pessoas podem mandar o WhatsApp e falar assim, aqui, isso assim é verdade? E aí tem lá colegas nossos, jornalistas que trabalham lá, vão lá, veem se é verdade ou se não é, com relação ao trabalho da Câmara, né? Naturalmente, não é um serviço, não é uma agência de checagem de fatos ampla, é só específica. E publicam lá, mandam de volta para a pessoa, olha, isso não é verdade, ou isso é verdade. Então a gente fica tentando fazer tudo isso, né? Agora, então a gente está no YouTube, no Facebook, no Twitter, agora até no TikTok. Agora até no TikTok tem Câmara dos Deputados, o pessoal lá que tem programa de educação para a cidadania, tem um programa que chama Parlamento Jovem. Então eles fizeram um canal no TikTok com a participação dos jovens que participam desse programa, sabe? Então eles fazem os videozinhos. Como diz um colega meu, ainda não me pediram para cantar nenhuma musiquinha para ele, a gente ainda não está assim, mas os meninos estão fazendo. Tentando chegar onde as pessoas estão se informando, né? As pessoas estão se informando nas mídias sociais muitas vezes, então a gente tenta lá também. Fora fazer todo o resto que a gente já fazia antes, né? E aí isso é a vida de jornalista em todo lugar, mas você tem que fazer um monte de coisa para tentar chegar nas pessoas. A gente lembra para os nossos ouvintes que é importante que vocês vão até o nosso canal no YouTube, Botequim Virtual 2020, e se inscrevam lá e cliquem no sininho para estarem sempre recebendo as novas entrevistas. A gente manda por e-mail. Nós temos o nosso blog, botequimvirtual.com, e um canal, uma página no Facebook também. Então eu vou passar para o Rodrigo fazer a última pergunta do primeiro bloco. Tá bom, Rodrigo? Legal. Cláudia, ainda sobre essa agenda da ABC, quero fazer duas perguntas. Uma, amanhã está sendo lançado pela UNB, via internet, você deve saber, ou de repente eu posso até depois passar o link aqui, um livro que exatamente nesses dias está fazendo 10 anos da Confecom, Conferência Nacional de Comunicação, que tentou pensar uma comunicação mais a partir de demandas da comunidade que pudessem depois ser legisladas, inclusive revendo aí a Constituição e o CBT, Código Brasileiro de Telecomunicações, que é lá de 1962, que ainda regula sobre as concessões de radiodifusão, aquelas concessões dos deputados, que é uma caixa preta que ninguém consegue abrir. Ou seja,
amanhã essa publicação deve trazer importantes informações sobre aquele começo de caminho que não foi terminado, todos nós sabemos por quê. Alegou-se a mídia conservadora, alegou o comunismo, quebra de liberdade de expressão e tudo isso. Então, gostaria de saber se a EBC vai dialogar com o que restou da conferência e com essas instituições, como também Fundo Nacional de Democratização da Comunicação, o FNDC, como vai ficar esse diálogo para se tentar salvar uma comunicação mais ampla, que é sinônimo de uma comunicação pública. E a segunda questão sobre a agenda é como vocês também, como instituição, vão atuar frente à reforma administrativa. A gente faz parte do FNDC, a gente faz parte do Fórum Nacional, né, e a gente tem acompanhado com eles, aqui no Congresso Nacional, várias pautas que estão relacionadas com interesses da democratização da comunicação como um todo, e mais especificamente com a comunicação pública. Essa é uma das linhas de atuação que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente participa de discussões sobre projetos variados. Vou dar 3 exemplos. O nosso colega Lincoln Macari, que até foi presidente do Sindicato de Jornalistas aqui no Distrito Federal, e foi o primeiro presidente da BC Pública, antes de mim, ele que tem acompanhado isso mais de perto, ele compartilha, a gente, né, participa junto. Então, por exemplo, a gente participa da discussão de um projeto de lei que quer impedir, né, isso em parceria com o Observatório da Comunicação Pública lá no Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, e com outros colegas que militam nessa área. É um projeto de lei para impedir o apagamento do site de governo. Você sabe que isso é um negócio que acontece ainda hoje, né? Mudou a gestão, apaga tudo que a gestão anterior fez. Você faz um site novo, apagou tudo. É como se aquilo não tivesse existido. Bom, se a gente está falando em acesso à informação, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, você apagar o que estava no site. A gente está participando da discussão sobre esse projeto de lei. A gente colaborou para a formulação de um projeto que foi apresentado pelos 5 deputados que na época compunham o Conselho Consultivo de Comunicação da Câmara, que preveu o acesso gratuito aos domínios públicos na internet. Isso é muito importante se você pensar numa coisa que aconteceu agora, está acontecendo, né? Que é o problema da pandemia e das pessoas precisarem acessar a internet para ter acesso à escola, né? A escola pública. E, bom, as universidades estão tendo que fazer isso, as secretarias estaduais e municipais estão tendo que fazer isso, elas estão tendo que comprar pacotes de operadoras para oferecer esse conteúdo, né? A gente é pequeno, novo, Rodrigo, e a gente não trabalha sozinho. A gente acha que o mais legal é trabalhar com quem já tem mais estrada e juntar forças, né? Então, por exemplo, agora a gente apoia a Ouvidoria Cidadã da EBC, né, que foi criada recentemente para acompanhar essa fase em que a EBC está passando por um desmonte dos mecanismos de participação que foram construídos para ela ao longo dos tempos, né? Tá tudo foi construído com muito esforço e agora está sendo rapidamente desmontado. Então, nós apoiamos a Ouvidoria Cidadã, que lançou recentemente o primeiro relatório sobre o que tem sido feito na EBC. A gente participa de outras iniciativas que são mais antigas, né? Que tem mais estrada, a gente está juntando forças com elas, né? Tentando contribuir onde a gente pode. E onde a gente pode também é chegando, talvez, em alguns temas que não estavam sendo pensados antes. Estavam sendo pensados muito setorialmente, né? Então, a gente tem colegas que já se reuniam em fóruns de comunicação do legislativo, do judiciário, a gente está tentando agregar essas pessoas, né? Tem muitos colegas nas universidades públicas e quando a gente junta, né? Agora a gente está presente em 12 estados, tem 12 regionais, todas começando a se organizar. É uma alegria muito grande ver isso, né? Quando a gente teve semana passada, né, Marina, uma reunião de todo mundo, é muito interessante ver as experiências variadas, muito variadas, e as maneiras que as pessoas conseguem localmente se organizar para ajudar a crescer, né? Sempre com essa visão de que nós somos um serviço público, né? Nós estamos aqui para servir o cidadão. Servir o cidadão facilitando o acesso dele
e sendo mais transparente, né, tornando o Estado mais transparente e melhorando as possibilidades de participação. Isso aí também, eu até queria falar, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Isso é um negócio que é um calo, né? É um calcanhar de Aquiles que a gente tem. Os estudos mostram que a gente, em tantos, sei lá, mais de 20 anos de comunicação pública com esse nome no Brasil, a gente avançou bastante na transparência até. Mas, quando você quer mais do que transparência, não anda muito, né? Se você quer participação, por exemplo, né, no legislativo, na discussão de políticas públicas, na tomada de decisão, aí começa a ter esse tipo de resistência que você falou, sabe? As estruturas e muitos grupos políticos veem participação com muito medo, né? É como se isso fosse coisa de comunista, né? Coisa ruim para alguns. Ou para outros, simplesmente é populismo, sabe? Assim, não, que isso, a gente que é técnico, né? Passando concurso, a gente sabe mais, a gente sabe melhor. Então, as ferramentas de participação, muitas vezes, elas são limitadas ou são iniciativas de alguns poucos profissionais dos órgãos públicos que acreditam nisso, mas elas têm um impacto muito limitado porque não tem resposta. Então, você até incentiva, você cria lá no seu site ferramentas, mas aquilo não tem um efeito. O cidadão fica muito frustrado quando ele descobre que ele é ouvido de mentirinha, né? É quase como se fosse um comentário em rede social, né? Ele entra lá, fala o que quer, mas ninguém está ouvindo. E aí não acontece nada. Então, esse é um problema que a gente tem. Agora, a gente tem outros problemas também. A gente está vivendo agora, na comunicação de serviço público, um problema que eu acho que o jornalismo está vivendo e as instituições estão vivendo. A gente está... Primeiro, tem uma desintermediação, né? Que as redes sociais possibilitam, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, esse bate-papo de botequim, mas elas também desacreditam os mediadores profissionais, que são jornalistas, por exemplo, né? Então, todo mundo faz seu canal, fala o que quer, o que não quer, e todo mundo... E as pessoas viram e falam isso, assim, não, isso aqui é que é de verdade, jornalista só fala mentira, né? E esse tipo de questionamento, os jornalistas estamos sofrendo e os jornalistas do serviço público duplamente, porque somos jornalistas e estamos no serviço público, né? Então, as instituições públicas sofrem descrédito e o jornalismo também. E isso, vamos combinar que a gente agora está no ponto de dizer assim, isso é péssimo para a democracia. Não que o momento anterior fosse perfeito, nada disso. A comunicação tinha milhões de defeitos, o jornalismo também e o serviço público também. Fala, Randolfo. Cláudia, você tocou num assunto interessante, credibilidade. Como a gente pode ter credibilidade quando nós temos dos três poderes, dois deles emandam de vontades populares, que é o legislativo e o executivo. O legislativo não tem muito a reclamar, mas o executivo, pela madrugada. Como é que você pode falar em credibilidade se você tem uma empresa que é responsável pela divulgação pública do que o governo faz, e ele usa as redes sociais para falar mentiras? Qual é a posição que vocês... Isso tudo nos leva a ser colocado nesse rol de mentirosos, entende? Alguma coisa nós temos culpa ao repetir, ao repassar essas informações que são dadas numa porteira. Não existe, nunca vi um governo, a presidente da República, o presidente da República, que não desse uma coletiva. E a última que ele deu, ele disse assim, eu só falo disso, me pergunto de outra coisa porque eu não vou responder. Então, vocês, como entidade de representativa da opinião pública, da imprensa, como é que vocês estão vendo isso? Qual é a forma da gente chegar e mudar esse tipo de atuação absurda? A gente está vendo muito mal, né? Como todo mundo, a gente andou fazendo um monte de nota pública nos últimos tempos, né? Em diversas oportunidades, né? Nos pronunciando publicamente para denunciar retrocessos, né? Nesses ritos de comunicação pública que são necessários. A gente publicou agora, em dezembro, uma carta de conjuntura, que foi uma análise da comunicação em 2020, a comunicação pública em 2020, e ela é muito pessimista, né? Eu não preciso repetir o que você acabou de falar, a gente também vê assim, né? A gente vê com grande preocupação quando você, ao invés de aprofundar a transparência, você retrocede na transparência. Tem ritos para isso, que você precisa respeitar. Então,
o governante ele precisa falar com a imprensa. É uma obrigação dele falar com a imprensa. Se ele não fala com a imprensa... É responsabilidade pública. O governo... vamos combinar, né? Assim, é claro que a gente entende que a comunicação pública ela tem certamente duas dimensões que são legítimas. Uma dimensão que é essa dimensão da transparência, da cidadania, mas ela tem também uma outra dimensão estratégica, vamos dizer assim, que é a proteção e a busca da legitimação da instituição. Então, vou dar um exemplo. Eu, como servidora pública da Câmara dos Deputados, eu estou preocupada em defender a imagem da Câmara dos Deputados. Né? Isso é legítimo, né? Inclusive porque eu acho que o poder legislativo é importante e fundamental para a democracia. Então, assim, o meu trabalho também é proteger a imagem da instituição, né? Ainda que eu estou dizendo não eu individualmente, né? Mas o serviço de comunicação da Câmara, né? Comunicação da Câmara dos Deputados. Então, é claro que ninguém lá quer dar tiro no pé. Isso é legítimo, né? Assim, você não quer ficar mal na fita, você quer proteger a instituição, mas proteger a instituição justamente evitar absurdos, né? Então, assim, proteger a instituição não é não falar com a imprensa, é falar com a imprensa. Proteger a instituição é não dar informação errada, é dar informação correta. Né? Então, claro que eu não vou manchetar os defeitos da Câmara, mas eles também... Você também não pode falar mentira, e é isso que você está dizendo, Randolfo. O que a gente está vendo na comunicação do Executivo Federal é comunicação de péssima qualidade. A gente não pode chamar de comunicação pública. A gente não pode chamar de comunicação pública. Quando você tem contas de redes sociais falando mentira, quando você está propagando desinformação sobre vacina, né? Quando a instituição máxima, e ela tem um papel importantíssimo, a autoridade máxima, a postura dela é o tempo todo de falar mentira, né? Vamos falar claro, mentira. Sim, quando o objetivo é o desmonte, né, a gente entende as outras atitudes aí, até ofensivas com os profissionais que estão lá trabalhando e são maltratados quase que todo dia, né? O uso de rótulos, né, como você bem falou, né, ou é comunista, é populista, esses rótulos muitas vezes enganam, né? Às vezes você vê no rótulo que é leite condensado, quando vai olhar dentro da lata, na verdade é um cofre, né? Mas o Hélio está aqui já nervoso para fazer uma pergunta, né? Oi, Cláudio. Eu sou aposentado do BNDES e o tempo todo da minha carreira do BNDES, 30 e poucos anos, 6 anos eu passei na Associação de Funcionários. Eu sempre falo que a verdade de todos os órgãos, procure sempre nas associações de funcionários, entendeu? Porque é ali que está a verdade. O resto, a comunicação, falha muito. Olha só, vocês da comunicação agora devem estar tomando muito Prazol, não está? Para o estômago, né? Porque, olha só, eu não vou nem falar dessa eleição agora da Câmara, nem vou falar dela. Mas a comunicação da pandemia pelo governo federal, né? E outra coisa também, e nada se comenta sobre o que está acontecendo agora com a perícia da Polícia Federal sobre a Vaza Jato. Não é mais um jornalista que lançou ao ar. Aliás, a primeira notícia da Vaza Jato, que foi lançada pelo jornalista há 2 anos atrás, para mim, se fosse outra ocasião, já derrubava a República, há 2 anos atrás. Agora nada acontece. Tudo se fala, tudo está sendo desmontado aos olhos de todo mundo e nada acontece. Aí eu fico imaginando, vocês têm que tomar muito Prazol mesmo, né? Os comunicadores públicos, né? Porque está muito complicado. Eu mesmo, na minha época de BNDES, a gente tinha que engolir sapo, principalmente em épocas de privatização. Agora, imagina agora, com esse negócio aí rolando todo dia, você tem uma informação lá do oficial, a perícia da Polícia Federal, né? Você está tomando Prazol? É isso que eu quero perguntar para você. Eu acho que todo servidor público passa por fases, né? Por etapas, e momentos em que você consegue avançar mais, outros momentos você recua, né? E aí todo mundo fica se protegendo, né? Fala assim, não, como é que vai passar essa tempestade, né? Quem trabalha no serviço público aprende a lidar com isso, né? Assim, agora a gente vai recuar
e pensar lá para frente. Agora a gente consegue avançar. Democraticamente, você tem que recuar. Democraticamente, é o processo democrático. Veio outra questão, a gente recua democraticamente, né? Era assim lá no BNDES. O leite condensado ajuda a engolir o sapo, né? E por isso a gente, na associação, a gente está fincando tanto pé na importância da regulamentação, sabe? Porque é claro que você pode fazer uma nova regulamentação, você pode derrubar, né, assim, uma regra, mas quando você consegue, nos momentos em que você está mais fortalecido, definir regras, né, definir procedimentos, definir princípios, escrever diretrizes que protejam a comunicação pública, quando vem a tempestade você está mais resguardado, né, te ajuda a fincar e a dizer assim, olha, não, mas isso aqui não pode. Isso aqui não pode, isso aqui não se faz. Está escrito aqui, ó, na norma. Isso aqui então, por isso a ABC Pública, sabe assim, se pauta tanto por essa defesa, assim, tem que ter política de comunicação, é bom que tenha conselho de comunicação, vamos normatizar, vamos regulamentar, porque essa é a defesa que a gente tem, né, nos momentos em que é atacado. É claro que, assim, não é qualquer lei que é boa, não é qualquer norma que é boa, é uma norma que você consegue construir em cima dos princípios que você está lutando por eles, né? Assim, aí você vai lá e luta por aquilo. Vamos construir um modelo de comunicação pública que seja isso que a gente acredita, né? Que seja democrático, né? Que não, e também vamos reconhecer nossos defeitos, né? Que não sirva a nós, corporações, mas sim aos cidadãos, né? Que não seja uma regulamentação que não seja só para nos proteger, jornalistas do serviço público, mas que faça com que o nosso trabalho seja realmente para servir o cidadão, e não o ministro, ou o deputado, né, ou o procurador, ou o juiz. Então, é isso que a gente acredita que pode ser bastante útil para nós nos momentos de turbulência. Vai, seu Randolfo. Não, só para completar, Cláudio, eu fico sempre assim, muito preocupado com o trabalho de vocês, né, por esse negócio de engolir sapo, porque se eu fosse um comunicador, né, e eu não sou, eu lendo uma notícia oficial do governo, eu diria no final, olha, a gente não acredita nisso não, hein? Isso é fake news. Dá vontade de falar isso, né? E eu não sou, eu sou economista, não sou jornalista. Mas na área de economia também, eu vou te contar, Cláudia, é a mesma coisa. O que você está ouvindo aí de barbaridade é a mesma coisa. Olha, épocas trevosas. Nós estamos passando por épocas trevosas. Mas não é isso, se acanhe, Hélio. Tem passar. muito apresentador de telejornal que, na verdade, é ator, né? É isso mesmo. Seu Randolfo, liga seu microfone aí para poder perguntar. Seu microfone está fechado. Bom, Cláudia, o Hélio tem razão a falar a necessidade de se recuar de vez em quando. Mas eu acho que vocês vão ter que recuar bastante, porque quando a gente fala em comunicação social, pública, e vê um presidente que ele mesmo desacredita o papel da imprensa publicamente, ele, de um modo geral, ele fala isso. Então, é complicado. E como é que vocês estão vendo essa história de o uso das fake news, das redes sociais, para implantar pessoalmente uma informação que deveria ser vocês trabalhar em cima dessa informação para ser tornada pública? E isso não é um complicador a mais. Você chega um deputado, por exemplo, ele vai nas redes sociais e esculhamba um determinado projeto. Se ele tem uma assessoria de imprensa, em que ele pode dialogar e dizer como é que a gente pode esclarecer esse projeto. Isso é um desafio enorme. Já era antes, sabe? Quando nem tinha rede social ainda. Muito mais, muito mais. Quando nem tinha rede social ainda, e assim, a minha situação lá na Câmara, a nossa lá, ainda é muito específica, porque lá, de fato, cada deputado é um agente político e ele tem a sua própria comunicação, né? A comunicação do mandato dele, que é diferente da comunicação da instituição. Mas isso também já existia no BNDES, ou na universidade, ou no Ministério Banco Central, Público, no Banco Central, em qualquer lugar, em que a assessoria ficava lá meio vendida, né? Querendo proteger a instituição, mas assim, sempre tem o procurador, ou o juiz, ou o técnico, que vai lá e fala da cabeça dele, o que dá na telha dele,
sem respeitar muito os combinados institucionais, né? Vamos dizer assim, de falar dentro da sua atribuição e tal. Mas sempre desistiu de falar com a imprensa, mas com mídias sociais é o que você está dizendo, Randolfo. Assim, aí pronto, acabou. Assim, qualquer ilusão de que você possa ter controle da comunicação. Não é eu que acho seja que ela... controle, mas porta-voz. Pois é, que é isso que eu estou dizendo. Assim, o porta-voz não é ruim. O porta-voz é uma coisa saudável na comunicação, né, de uma instituição. Você sabe quem é que está falando em nome daquela instituição, ela fala... Esse porta-voz fala em nome da instituição, ele tem essa atribuição, e isso contribui para a credibilidade daquela instituição, né? Assim, você tem um porta-voz autorizado. Agora, com as mídias sociais, agora não tem mais esse rito do porta-voz, é mais um rito, né, que se perde. E a gente tem um paradoxo aí, né, que é interessante, que assim, se você for olhar a conta lá do presidente nas redes sociais tem muito mais seguidores do que a conta da presidência, a conta oficial. Se você for olhar lá na Câmara dos Deputados, a gente tem alguns vários deputados que têm muito mais seguidores também do que a Câmara dos Deputados tem. Então, a gente já fez estudos, por exemplo, a gente transmite, né, todas as sessões do plenário, das comissões. Isso eu acho que é um serviço público muito relevante. Quem estiver no Rio, ou no Rio Grande do Sul, ou no Amazonas, em qualquer lugar, pode assistir o que está acontecendo lá pela internet ou pela TV Câmara, ou pela Rádio Câmara, mas está lá para todo mundo ver, né, o que está acontecendo. Aí, recentemente, uma colega e eu fizemos um estudo para comparar essas transmissões nos canais oficiais da Câmara e desses parlamentares, né, que tem muitos seguidores. Então, é muito interessante ver que o parlamentar pega a transmissão oficial e faz uma retransmissão, faz um comentário ou faz um recorte, e isso chega muito mais longe do que a transmissão oficial, né? E é assim mesmo, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas estão gostando, para o bem e para o mal, muito mais de ver fontes partidarizadas, né? Aquela coisa da comunicação neutra, imparcial, equilibrada, saiu de moda, né? Assim, e não é só... As pessoas hoje, elas estão... A gente pode ver para a esquerda, para a direita, para todo lado, as pessoas gostam de seguir quem tem uma opinião e expressa essa opinião, né? E, como vocês disseram bem, a comunicação dos órgãos públicos não pode expressar uma opinião assim. Ela tem que ser a comunicação oficial daquele órgão. Ela não pode ficar, né, falazando um monte de coisa. Aqui a gente pode. E outros também podem. Então, esses canais são mais legais, né? São mais interessantes, são mais emocionantes, são mais... tem mais conexão com as pessoas, né? A gente é meio chato, mas a gente, às vezes, não tem outro jeito. Tem que ser chato para dar aquela informação que os outros vão depois aproveitar para fazer uma coisa mais legal, né? Botar opinião em cima dela, análise. Transmitir o fato, né? Fato puro, né? Eu vejo programas como o nosso, às vezes são até melhores, porque, né, pelo menos a gente tem um entrevistado, né? E vê certos canais aí, news, né? Tem vários news aí, da TV por assinatura, que é um papo entre os jornalistas e todos eles concordam com tudo, entre eles, né? Rodrigo, quer perguntar? O Hélio também. Não quero não. Eu só quero dar um fecho aí, enaltecendo o monitor mercantil do Randolfo, que o Rogério trabalhou lá, que o Rogério me procurava na época que eu era da associação para levantar algumas questões, né, Rogério? Com certeza. E aí, a gente... Daí surgiu essa sólida amizade. E a gente contava uma outra história sem ser oficial, né? Cláudia, entrava no informal. É um dos motivos que nós vamos pedir a você, Cláudia, que mande... Quero perguntar, Randolfo. Não vou fazer pergunta, não, só lembrar, se terminar, mandar essa análise que vocês fizeram no ano passado e esses dados sobre utilização das redes sociais e das entidades representativas da opinião pública, tá? Só isso. Combinado. Cláudia, seguindo aí no que você estava falando da pessoa privada e do cargo, especificamente presidência da República, eu quero colocar aqui para você e para os colegas uma polêmica mundial em referência à comunicação do último mês.
que tem a ver com liberdade de expressão, Estado, ou representação pública e privado. Como vocês, fica aberta a pergunta a todos, como a associação viu a censura do Facebook ao presidente Trump, que não deixa de ser, sabendo de quem se trata, todo mundo sabe de quem se trata, mas ao mesmo tempo é importante nas conversas de comunicação isso ser tocado, não deixa de ser uma empresa privada censurando um presidente da República. Uma empresa privada dando a palavra final sobre a voz de um Estado, que foi democraticamente eleito. Como a associação vê isso? Como os colegas veem isso? Levando um pouquinho para o botequim. Tem duas questões aí, né, que a gente tem que pensar. Por um lado, a dependência das plataformas privadas, né? Esse é um grande problema que a gente discute sempre. Grande parte da esfera da nossa esfera pública está capturada por essas poucas plataformas privadas que ficaram poderosas demais, né? E, bom, isso está sendo questionado no mundo inteiro já, né? Tem processos nos Estados Unidos, na Europa, essa discussão aqui a gente está fazendo também. Como é que a gente pode ser tão dependente dessas plataformas, né? Como é que a gente pode ser tão capturado? Isso é um problema. Esse é um lado da questão que eu acho que é problemático. Então, é um monopólio, como já teve em outras épocas, né? Em outras épocas com a imprensa, com a televisão. Agora está acontecendo nas redes sociais e muito poderoso demais. E ele é tão poderoso que, assim, por exemplo, lá na Câmara a gente transmite as sessões, eu estou usando exemplos nossos, né? Porque são fáceis para mim, mas outros canais também estão lá, no YouTube. Por que a gente transmite no YouTube? Vou falar para vocês, por um motivo, não só porque as pessoas estão no YouTube, então tem um motivo, né, de estar onde as pessoas estão, e a gente também já fez estudos comparativos com outros parlamentos, e eles estão lá por isso também, apesar de ser uma plataforma privada, mas tem um outro motivo. O YouTube tem uma estrutura técnica, uma capacidade técnica tão magnífica, né? Por que as pessoas estão no YouTube? Também por isso, porque elas conseguem assistir lá a transmissão é boa, ela funciona, eles têm as ferramentas deles, né? Para adequar a transmissão, a minha transmissão do setor público, para a largura de banda de quem está assistindo, para tudo isso, tem um monte de servidor em todo canto, então é rápido, é de boa qualidade, chega lá. A gente já experimentou fazer pelo site da Câmara. Se junta muita gente, derruba. Se tem muita gente assistindo, derruba. O YouTube tem mais capacidade do que nós. Então, assim, essa foi uma decisão estratégica, né, da TI e da comunicação. Não, nós vamos transmitir pelo YouTube. A gente tem tudo nos nossos servidores, mas o nosso streaming é o YouTube, porque eles têm mais capacidade. Olha o nível de dependência que a gente está, né? Então, é claro que isso é uma relação de benefício para nós também, além de ser para o YouTube, mas tem uma forte dependência. Agora, o outro lado, Rodrigo, do que você está colocando, além da dependência da plataforma privada, nós vamos voltar para o presidente Trump, é o seguinte, qual é o limite da liberdade de expressão e qual é o limite da democracia? Essa é uma discussão muito séria. E aí, essa é uma posição minha, né? Eu acredito que tem limite, sim. Até mesmo um presidente da República tem que ter limite, né? E, inclusive porque ele pode ser responsabilizado, ele pode ser processado por crime de responsabilidade, ele pode sofrer impeachment, né? Então, assim, quando um presidente da República vai contra a democracia, as instituições da sociedade, e aí vamos dizer, inclusive as empresas privadas, não podem lavar as mãos, simplesmente, e dizer assim, eu não tenho nada com isso, que era a postura anterior do Facebook, do Twitter, de todos eles estão mudando, né? Recentemente. Ela disse, não, eu sou apenas uma plataforma tecnológica, eu não tenho nada a ver com isso, o conteúdo são vocês que estão aí, essa era a postura anterior deles, até o momento em que isso foi sustentável, em que mesmo essas empresas, com seus interesses privados, etc., etc., tiveram que reconhecer que eles não podem lavar as mãos. Agora, então, mas assim, ao mesmo tempo é muito poder, né? É muito impressionante. É um paradoxo. Mas eu acho que não dá para lavar as mãos e falar assim, a gente nunca pode censurar, a gente nunca pode cortar o microfone, a gente vai deixar alguém falando contra a democracia, a gente vai deixar alguém incitando a violência em nome, né? O presidente lá com todo aquele poder,
em nome da liberdade de expressão, até a liberdade de expressão tem um limite. Sim. Acho que, como o Rodrigo provocou, eu acho que o Hélio pode comentar um pouco sobre isso, né? Que a gente outro dia estava conversando sobre o poder de algumas instituições privadas, e notadamente essas de comunicação, o Google, por exemplo, né? Enfim, o setor privado já tem mais poder do que a maioria dos estados nacionais, sendo que, em alguns casos, mais poder até do que os Estados Unidos, né? Porque você vê que o Estado lá muitas vezes trabalha para eles, pelos interesses deles, né? E a necessidade de uma regulação, não é, Hélio? Primeiro isso. E segundo, que também é o resultado do próprio desenvolvimento das forças produtivas, está colocando em xeque até o emprego, da forma como a gente conhece, né? As fábricas estão dando, já tem robôs e tal, a geração de valor a partir de robôs, a inteligência artificial, enfim, tudo isso está levando a uma necessidade de regulação. E o Hélio é um assunto predileto dele ultimamente, né, Hélio? Porque como é que vai ser para a gente sobreviver sem emprego, dominado por pessoas, meia dúzia de pessoas mandando no mundo, né? Duas coisas que eu tenho comentado. Vocês têm na mão aí um celular, né? Vocês já perceberam o smartphone, quantos empregos eles destruíram, em quantas fábricas eles destruíram? Por exemplo, eles destruíram a máquina de tirar fotografia, a Kodak, toda a indústria da Kodak. Eles destruíram o gravador, eles destruíram máquina de escrever. Máquina de escrever tinha um barulhinho tão gostosinho antigamente, quando era mecânica, aquele barulhinho era inconfundível, né? Vocês jornalistas mais... Não é do nosso tempo. Eu sei, mas vocês viram uma máquina de... Vocês viram uma letera, vocês viram... Era gostosinho o barulho. Acabou aquilo tudo. E quantos empregos eles davam naquelas maquininhas com todas aquelas pecinhas? O que acabou? Acabou tudo. Então, existe essa tese da produtividade. Esse aumento da produtividade está destruindo empregos barbaramente, a ponto de que alguém vai ter que dar emprego, ou então também pode ter uma outra solução também. A gente está ouvindo tambores de guerra, e, de repente, os tambores de guerra podem diminuir a população mundial. Não quero falar essa maldade, mas, entendeu? É isso que eu estou discutindo com o Rogério. Agora mesmo, no Fórum Mundial, tanto o Putin como o Xi Jinping, eles falaram exatamente esses fatores, inclusive a força das big techs, principalmente dessas empresas de comunicação, Facebook, não sei o que. E ele comentou, o mais importante disso, das duas declarações dos dois, foi que não saiu imprensa nenhuma. Entendeu? Você tem que procurar nas internets da vida as duas entrevistas deles. Não aconteceu. Para o mundo não aconteceu, Rodrigo. Não aconteceu. Entendeu? E o Putin falou exatamente do poder dessas big techs de comunicação sobre o Estado de lá e sobre o Estado mundial. Olha, foi muito interessante. O Rogério está com essa incumbência de fazer uma seleção do diálogo dos dois, né? Do debate dos dois, né? No nosso próximo artigo. É isso. Sim. Rodrigo? Eu? Vai comentar? Não, posso perguntar, fazer uma pergunta. Tá legal. Ou alguém quer comentar? Saindo desse assunto, não. Eu tenho uma pergunta, mas se alguém quiser comentar esse assunto, comenta. Faça a pergunta, porque a conversa está tão boa que eu nem vi passar o tempo. Nós já temos 8 minutos apenas para encerrar. Que tem a ver, então... Está bem botiquim hoje, Rodrigo. Está bem botiquim, né? Eu ia até contar uma piada da máquina de escrever, mas fica para quando estivermos num botiquim ao vivo. Pode contar, pode contar. É longa? É longa. Não, é uma conhecida, é o depoimento do Niemeyer, em uma das prisões dele, ele falando que ele sendo interrogado pelo um general, quase ao Brasil que estamos voltando a viver, e ficava um soldado muito humilde ali só batendo a máquina. Tec, 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 tec. Tudo que ele falava batia a máquina. Tec, 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 tec. Então ficava aquela trilha sonora do depoimento. Lá pelas tantas, o general perguntou, o soldadinho
Só ficava de cabeça baixa, não olhava nada, só o papel. Tec, 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 tec. Lá pelas tantas, o general perguntou: afinal de contas, o que vocês comunistas querem? A Niemeyer não teve dúvidas, né? Nós queremos mudar o mundo. Aí disse que silêncio, o soldadinho levantou a cabeça, olhou para ele. Vai ser difícil, hein? Lessa, eu não sou saudosista, mas eu vou mostrar para o Hélio. Olha aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver. Deixa eu te ver. Ó. Ele tá Minha máquina de escrever. Uma Estúdio 44. Ué, a gente não está te vendo, Randolfo. Não está te vendo. Bate nela para a gente ouvir o barulho. Uma Estúdio 44. Você não esqueceu das máquinas de fotografia. Olha, uma Rolleiflex. Poxa vida. Eu não estou vendo nada. Mas eu também não estou vendo, não, Randolfo. Faz o barulhinho da máquina. Peraí. A sua câmera está desligada. Ah, tá desligando. Peraí. Ué, você é do tempo da máquina de escrever, hein? Olha que beleza. Os nossos ouvintes também não vão ver, né? Agora, olha Estúdio 44. Rapaz. Toca nela aí. Toca nela para ouvir o barulhinho. Peraí, prendi aqui. Nem sabe mais, né, Adolfo? Você nem sabe mais. Pronto. Olha que barulho delicioso. Agora, voltando a Cláudia. Cláudia, eu só queria sinalizar o seguinte. Eu vou te formular mais uma vez. O Monitor Mercantil tem uma postura muito crítica com relação à questão da comunicação pública. Ela porque para nós, jornalistas, ela é fundamental. Agora mesmo eu estou movendo aqui que o Centrão já está pedindo a substituição do ministro das Relações Exteriores pela ministra da Agricultura. Está apoiando isso. Você já deve estar sabendo disso como assessora lá na Câmara. Então, eu queria que você nos enviasse para o monitor essa análise que você fez, que ela é fundamental. A gente tem que divulgar o que vocês estão fazendo e contar com a gente. Qualquer coisa, você pode contar com a gente. Eu já tive 2 vezes em sindicato de jornalistas do Rio de Janeiro e essa questão foi sempre levantada para a gente com muita atenção. E outra coisa, eu estava lembrando que eu queria falar com você. Bom, depois a gente trocamos e-mails e a gente começa a formular. Se as entidades sindicais estão apoiando vocês, FENAGE, Sindicato de Brasília, com relação ao trabalho de vocês? A gente tem conversas com eles, sim. Inclusive, sindicatos mais fortes, por exemplo, o Sindileges é associado à nossa associação, o Sindileges, que é o sindicato nosso lá da Câmara. Né? Então, a gente tem conversas com os sindicatos e, como eu falei antes, né, a gente reconhece que é uma associação recente e acredita muito nesse trabalho de parceria, né, em complementar e ajudar e reforçar o que já é feito. Né? Então, temos interesses em comum e, sim, temos trabalhado em conjunto com associações, com organizações sindicais, sim. Cláudia, complementando aí a pergunta, se a Marina quiser complementar também aqui pelo lado do Rio, querendo saber quantos associados já fazem parte da associação e como está a participação dos jovens, que parece que os jovens têm uma dificuldade com essa coisa associativa, coletiva, né? Um mundo mais individualista. Como é que está a juventude? Eu queria pegar só essa carona nessa pergunta, se a Cláudia puder dizer também como as pessoas que não são funcionários da Câmara, que ela disse que podem participar da associação, né? Como que elas poderiam participar? Nosso endereço é abcpublica.org.br, né, que é o endereço do site, e lá tem todas as informações sobre como participar. Como eu disse, podem estudantes, profissionais de qualquer organização, né, que tem interesse em comunicação pública. A gente tem associados que são servidores públicos, que não são servidores públicos, inclusive a gente tem associados que estão em empresas privadas que trabalham para o serviço público. A gente não tem muitos jovens, sabe? A gente não tem muitos jovens. Inclusive, agora a gente está conversando sobre parcerias com universidades, pensando nisso também, né, em abrir esse campo. A
A gente é meio velhinho lá, assim, todo mundo meio... Né, essa coisa de serviço público, né? Tem cara meio de velho. Oi? Esse retrato da terceirização. Com certeza. E como participar? As pessoas podem se associar, nós queremos muito que elas se associem, mas elas também podem acompanhar o que a gente está fazendo no Facebook, no nosso portal, assinando lá o feed, né, de notícias do site, assinando lá, que nem o canal de vocês no YouTube, a gente também está lá no YouTube, pode assinar lá para receber os nossos vídeos. Onde mais que a gente está, Marina? É isso, a gente está principalmente no abcpublica.org.br e somos pouco mais de 100 de associados hoje ainda, mas estamos em 12 estados. Então, são grupos pequenos, bastante esparramados no país, começando a crescer, né? Nossa meta é dobrar esse número até o final do ano. A gente acredita que vai chegar lá, né? A gente agora que começou a esparramar e a fazer essa base mesmo, né, de trabalho para buscar mais associados. E é engraçado, né, mas às vezes é exatamente nos momentos de dificuldade que a gente cresce, né? É exatamente no momento em que as dificuldades se apresentam que as pessoas, normalmente muito ocupadas lá com os seus afazeres do dia a dia, sentem mais necessidade de buscar o coletivo, né, de buscar apoio coletivo para lidar com as dificuldades que se apresentam, né? Tem essa coisa aí do momento da dificuldade, da necessidade de apoio. E esse é um momento de dificuldade, né, que a gente está vivendo. Perfeito, Cláudia. Vamos então aproveitar essa mensagem bonita. Meu pai dizia que a dor ensina a gemer. Então, essa mensagem bonita de superação dos momentos de dificuldade, para encerrar o nosso programa, agradecendo muito a Cláudia, aos colegas, mais esse encontro que, como sempre, ficou com gostinho de quero mais, embora não seja leite condensado. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.